Uma das coisas que faz a arquitetura ser multidisciplinar e o arquiteto ter, né, essa percepção multidisciplinar é quando ele começa a projetar e ele visualiza esse projeto lá no final. Ele visualiza o como esse projeto vai estar lá no final, né? Toda a intenção dele, e aí entra toda a técnica, né, e toda essa intenção construtiva dele. Porque como a gente sempre falou, né, ele pega lá todos os anseios do cliente, tudo que ele vê no local, as perspectivas, né, do que o usuário vai ter, junta tudo isso no funil e muito mais coisa, né, técnica construtiva principalmente, junta tudo num funil e dali tem que sair um projeto dele onde ele precisa conceituar esse projeto e não só conceituar, mas também justificá-lo, né? É uma das coisas mais importantes. Eu peguei esse projeto que ele mostra pra gente muito bem isso. Dá uma olhadinha, muito legal, né? Tem uma plasticidade bem legal o projeto, não só pelas rampas aqui que ele colocou colorida, mas as escadas, né? Que dá todo esse movimento muito interessante também. A gente tem esse desenho, né? De marquise, que é muito interessante, muito bonito, mas onde que eu quero chegar é nisso daqui, ó. Vamos passear pelo projeto. Essa cor amarela, né, no cinza ficou muito bonito. Isso é um destaque aí, né, do projeto. Mas, ó, vamos caminhar um pouquinho, vamos perceber as preocupações que o arquiteto vai tendo ao longo do projeto. A gente olha, é muito fácil de a gente ver a beleza do projeto agora, né? Mas o quanto ele teve que pensar por trás. Essa é o grande quê da questão ali, né? De ter bons projetos de arquitetura. Olha que interessante. Além de ele pensar em detalhes, ele pensa como isso será construído, né? Essas interferências. E onde que eu quero chegar é aqui, ó. Olha como tem bastante detalhe aqui que a gente vai observando. Por exemplo, ó, olha que interessante, é uma coisa muito simples, né? A gente tem, ó, a laje aqui, que é a laje que, que é do pavimento propriamente dito, né? Depois, observa que aqui, ó, quando ele sai do andar, assim dizendo, ou onde tem a área de circulação, assim, né? Onde tem propriamente o pavimento, ela abaixa um pouco, ó, a gente olha aqui, ó, que ela tem um rebaixo, e ó, observa aqui também que ela tem um ressalto, né? Nessa outra área aqui, é uma área mais robusta, onde tem mais estrutura, porém, a gente tem uma estrutura diferenciada aqui, né, na marquise, e a gente tem, além do mais, esse outro rebaixo, né? Como isso se dá na obra, como isso é executado, como que ele justifica isso, é, como que é, né? Tudo isso é concretado junto, pode ser concretado junto, não pode. Tudo isso passa na cabeça do arquiteto quando ele começa a executar o projeto. E ele diz para o pessoal da engenharia, fala assim, olha, nós vamos seguir nessa linha, eu quero isso em concreto é, armado, né, fundido em loco. Não quero um pré-moldado, não quero uma laje treliça, não é metálico, eu quero isso em concreto. Né? Qual esse efeito? Como que ele consegue fazer isso? E olha que interessante, depois você vê um outro rebaixo aqui, ó, que aí muito provavelmente isso aqui é ar-condicionado, né? Retorno do ar ou insuflamento do ar para salas, né? Que a gente vê que as subdivisões, que tem as subdivisões ali. Mas ó, vamos dar mais uma caminhada aqui. Outro detalhe que eu queria mostrar aqui, esse pequeno detalhezinho aqui que a gente vê, ó, que é o deslocamento ali do parapeito, né, que seria dessa mureta de parapeito, assim dizendo, não encosta, né, e dá esse efeito de destaque. Muito legal, né, uma coisa muito simples, mas que tem que estar projetado, senão não consegue executar isso na obra. Então isso não é executado na obra. Muito interessante, né?
Coisa simples que a gente vê que dá toda a diferencial na obra. Quer ver? Ó, vamos caminhar mais. A beleza do projeto é bem legal de a gente se ver, né? Isso é muito interessante. Tudo aquilo de cheios e vazios, né? Que a gente trabalha muito no estudo da arquitetura, tem nesse projeto, por isso que ele tem esse destaque, essa fachada muito elegante, muito bonita. Vamos caminhando, muito legal, né? Quanto movimento tem a fachada. E a gente observa que a, a, a execução dele é um único, basicamente a estrutura, né? A gente sempre fala muito isso, a estrutura faz parte da arquitetura, ele trabalhou muito bem isso, o arquiteto, e adotou um sistema construtivo monolítico praticamente, né? A gente vê muitos cheios e vazios, mas é praticamente uma única, formou um conjunto único toda a estrutura, né? Não está solto. Vamos dando mais uma olhadinha, que eu quero destacar é isso daqui, ó, o pensamento do arquiteto. Observa, ó, observa que ele manteve e fez questão de manter as estruturas aparentes. Dá uma olhadinha aqui, ó, conjunto de viga, pilares, a escada também. E aí, como é que ele demanda isso? Fala assim, olha, eu quero que toda essa construção, a estrutura dela seja evidente. Eu não quero esconder depois com forro. E aí, como que ele, assim dizendo, coloca na execução, né, no projeto executivo, dizendo essas formas aí, como que são essas formas, né? Como que ele trabalha isso? Esse é o pensamento do arquiteto no geral. Mas olha, vamos lá. Olha a preocupação dele aqui, ó. Quer ver? Eu vou caminhando aqui, tem uns detalhes muito bonitos, né? Tanto do projeto, enfim, né? Os acabamentos, muito legal. Mas é isso aqui, ó. É na planta que eu quero chegar. Olha que bonita a outra fachada, né? Olha como esse projeto tá bem linear, bonito, né? Cheios e vazios. A gente vê muito a estrutura dele, olha, é muito. A gente sabe exatamente onde que está a estrutura, né? A modulação dessa estrutura. Se a gente descobre, por exemplo, um vão aqui, né? A distância de um vão, que é possível se a gente observar bastante o projeto, a gente sabe a medida do projeto inteiro. Isso é muito interessante. E olha aqui, ó. Olha como tem muita interferência de pilares, de rebaixamento, né, de forro, muito outro rebaixamento de forro, vigas, as lajes, e aí as lajes são estruturais, passa elemento hidráulico, elétrico dentro delas, como tudo isso se dá, né? Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho aqui também, você vê bastante detalhe, né, da estrutura. Ó, vamos chegar aqui, onde eu quero chegar é exatamente aqui. Muito bonito, né, o projeto, uma simplicidade, olha o desenho da laje, justamente para formar um efeito. E aí, ó, a gente vê a paginação, ó, isso aqui que a gente precisa observar bastante, que é a paginação das formas de concreto. De tudo isso, o arquiteto também passa pelo arquiteto ele pensar nisso. Por quê? Porque ele quer que cause aquele efeito, ou nem tanto. Se a gente vê a obra, por exemplo, do Rui Otaki, a gente vê que ele faz questão de fazer ripado para ter todo aquele efeito, né? Parece madeira, né? A forma de concreto, depois que tira o concreto, você vê os veios da madeira, você vê que a madeira que ele usa é uma madeira bem comum, sarrafiada, e você vê lá a textura da madeira impressa no concreto. Eu acho isso fantástico. E aqui as formas foram feitas de madeira lisa, né? O quanto mais liso, melhor, porque ele queria manter esse concreto liso. Aqui, ó, é o que eu acho aqui mais detalhe do projeto, né? Aqui que eu acho muito interessante, ó, quando a gente começa a entrar no projeto, observa o como esse projeto é modulado. Olha que interessante. Exatamente nisso, ó, até o terreno inclina, mas olha, tem a última modulação, e aí ele só fugiu o último, praticamente o último pilar ali da modulação. E aí você vai observando outros elementos, ó, de concreto que a gente viu lá na fachada e nos elevadores que aparece claro esse elemento. E olha como é importante isso.
Quando a gente vai executar, por exemplo, um edifício, uma torre, olha aqui, ó, aparecendo isso aqui, ó, né, esse detalhe é super importante. É pré-moldado, por exemplo, que geralmente é 7 metros, né? Que eles gostam muito de fazer. 7 metros eu estou falando que é o mais comum, mas existe outras modulações, como por exemplo, eles gostam de 7, aí aumenta isso, dobra para 14, depois 20, e aí eles vão traçando isso. Se a gente foge, por exemplo, do pré-moldado nessa modulação, eles acabam tendo que fazer um projeto muito específico para você, as formas específicas para o seu projeto. Então, eu fiz uma série aí, tá lá no YouTube, sobre as escolas da FDE, que tem uma paginação semelhante. Por quê? Porque os arquitetos captaram, né, tudo aquilo que tem na fábrica, então a modulação de 7 em 7,5, e aí produziram projetos, você vai ver que os arquitetos produziram projetos totalmente diferentes, usando a mesma modulação. É muito interessante. E aqui, lógico, não é pré-moldado, você observou lá que tem, né, moldado em loco, pelo tipo de estrutura que a gente está vendo, tipo de encaixe, né? Na verdade não tem encaixe ali, né? É uma coisa única. E aí, mas mesmo assim ele modulou. Olha que interessante, né? Aqui, ó, ele muda, né, a modulação, ó, mas ele consegue criar um ritmo onde ele tem mais espaço livre, ele consegue criar um ritmo, e onde ele tem a caixa de elevador, a escada, ele cria um outro ritmo, né? Mas é muito parecido. Essa é a grande preocupação, esse é o grande quê da questão. Lembra que lá em cima na cobertura você observou que ele tinha mais pilares? Aqui, muito provavelmente, existe caixa d'água, existe uma infraestrutura que ele consegue apoiar numa área mais concentrada. Essa é a percepção que eu quero trazer para vocês, que o arquiteto, ó, tá vendo? Ele vai refletir em todos os outros pavimentos. A gente tem que subir tudo isso, né? Tudo isso vai refletindo em cada pavimento. Muda o layout, muda a configuração, pode até inviabilizar o projeto, dependendo do método construtivo, do que você vai adotar, terreno, local, rampas. Cara, imagina, você vai projetar uma edificação. Eu já vi muitos projetos serem inviabilizados por conta disso. Tinha muita infraestrutura no sentido de projeto, né? Subsolos e etc e tal, para comportar o que estava em cima, que acabou inviabilizando, porque tinha muita rampa, o terreno era estreito, pequeno, as rampas ocupavam muito espaço e assim por diante, né? E aí, ó, olha a paginação como influencia muito na arquitetura. Muito, muito. Né? A estrutura influencia direto na arquitetura e ali pode inviabilizar, sim, layout, inviabilizar até o projeto. E essa é a grande preocupação. E aí ele adota, né, olha que interessante, né, nas salas de aula, tem um pilar ali no meio, sem problema nenhum, faz parte da arquitetura, ele movimentou o layout para que aconteça isso. Quando a gente vê as escolas, por exemplo, da FDE, na modulação, ela está bem moduladinha, então as salas de aula faz essa conformidade, você disfarça, assim dizendo, né? Os pilares, faz essa modulação dentro dos pilares. Aí, ó, quando a gente chega no superior, a gente acaba observando que essa força da caixa de elevador, a caixa de escada, é maior e vai subindo. Não tem, né, como eu falei aqui, talvez no corte não passe, mas vamos ver se a gente observa outro corte e acaba acontecendo ali. Legal que a gente vê, ó, a preocupação do arquiteto, onde tem viga aqui, ó, ele já demonstrou a altura que ele quer a viga. Muito provavelmente ele já estudou com a engenharia para ele desenhar esse projeto mais final. Já dá uma olhadinha, olha que interessante, ó. Por que ele conseguiu jogar essa altura? Olha como, né, a distância é bem curta aqui, ó, entre a paginação, né? Olha aqui como ele reflete diferente no subsolo também. Muito interessante isso, né? Esse é o desenho que a gente tem que fazer. A gente tem que justificar tudo isso na arquitetura. Olha que legal, né? Fez um perspectivado, todos os volumes. Interessante, né? Esse é o pensamento que eu quero trazer para vocês. Não só a beleza da arquitetura,
mas como a gente fala aqui da parte técnica que é super importante, beleza? Um grande abraço, fique com Deus. Lá no TikTok, plataforma matriz, também no YouTube, plataforma matriz. Um grande abraço.